Boa tarde, Evaristo. Primeiro fala como foi a semana de treinamento, com foco, claro, no título do campeonato estadual, e falar da estratégia. No primeiro tempo, lá na Arena das Dunas, vocês foram muito bem, mas no segundo tempo houve um abaixo, né, do rendimento. Fala o que é que o senhor pensa para manter o equilíbrio nos 90 minutos nesse jogo tão importante aqui no Frasqueirão. Boa tarde. Boa tarde. Tivemos uma semana já numa segunda-feira representando, com a mesma ideia das anteriores, de fazer mais uma atividade contra o Riachuelo, movimentar o G2, G3, oportunizar alguns atletas, né? Acho que foi importante esses jogos que eu consegui trazer alguns atletas do elenco que vinha com pouca minutagem na titularidade. E abordando sobre o primeiro jogo, os aspectos positivos, os aspectos negativos, o que a gente tem que manter, o que a gente precisa ajustar para melhorar. E uma delas, essa questão da alternar, né, um primeiro tempo muito forte e daí um segundo tempo, em termos de estratégia ali, de não conseguir continuar a marcação alta, o adversário, pela circunstância, conseguiu soltar um pouco os lados do campo, pesar um pouco a nossa última linha e a gente acuado. Se for questões de mérito do adversário, ou se for deficiência nossa, se foi algum aspecto tático numa mexida, ou se foi uma questão física. Então, foi reuniões com a comissão, com o grupo de atletas, para a gente chegar num denominador comum para entender o que realmente gerou, para que não venha ocorrer novamente nesse jogo dentro de casa. Então, está bem definido, entendemos o que foi o causador da situação e trabalhamos esses dias para potencializar o nosso jogo equilibrado durante 90 minutos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Com relação aos jogadores que estavam machucados ou estão ainda, não sei, alguma expectativa de Anderson Rosa, Madison, o próprio Esquerdinha ficar à disposição para esse jogo? A gente soube durante a semana que o problema do Esquerdinha já é um problema mais crônico, né? Inclusive, existe até a possibilidade de, em algum momento, ele precisar passar pela cirurgia. Como é que está sendo a recuperação desses 3 jogadores para o jogo do sábado agora? Rodrigo, semana passada a gente teve a precaução, né, de não adiantar o processo, né, e perder os atletas por um tempo maior, pensando nesse jogo. E intensificamos os trabalhos ali, os tratamentos, período integral, trabalham pela manhã na parte de fisioterapia, condicionamento, manutenção, à tarde, né, fica unificado o trabalho. Os atletas estão se sentindo bem, isso é o mais importante. Se entender do atleta também, né? A vontade de estar presente, né, no jogo, na final, respeitando o nível de dor e lesão, não querendo obrigar ninguém a estar, né, sem estar 100% recuperado. Então, são conversas diárias, além do trabalho de recuperação, que nos fortalece na ideia de utilizá-los ou não. Situação mais, assim, que foge um pouco até de Anderson Rosa e Madison, do Esquerdinho, né? O Esquerdinho é um atleta que tem uma estrutura física muito, muito forte. Então, ele suporta a dor, né? Então, ele consegue fazer os movimentos e, devido à estrutura física dele, ele não sente. Mas foram feitos exames, né? E tem ali meio que, né, consta ali nos laudos uma pequena lesão, né? Se é uma questão cirúrgica ou se é só
um trabalho de fisioterapia intensivo, né, para recuperação desse atleta. E o risco que tem mesmo ele dando essa resposta física de suportar, que risco isso ia nos gerar, não só para a equipe, mas também para o atleta individualmente. Um exemplo, leva o esquerdinho para o jogo, é uma opção, faça as mexidas no segundo tempo, entendendo que ele vai suportar. E aí a minha última mexida, ele entra e não suporta, eu acabo o jogo com um homem a menos, um exemplo. Então não é simples, não é uma decisão simples. O atleta está se colocando à disposição. Então a gente tem que pensar friamente, junto com a comissão, diretoria, departamento médico, para entender o que vai ser melhor para a equipe e também para o atleta individualmente. Boa tarde, Evaristo Pisa, Judson Araújo da Rádio 96 FM. Por conta desse clima do estadual, né, a gente tem comentado muito pouco até sobre as chegadas do ABC até para o campeonato da Série C, né? Já chegou o Orlando Júnior, já chegou também o zagueiro Ian Carlos e está para chegar o Juninho na próxima semana. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre esses 3 jogadores, principalmente os 2 que já estão treinando aqui no Mais Querido, o Ian Carlos e o Orlando Júnior, e também do Juninho. Eu até comentei isso com o Agnello, com o presidente, o Eduardo. Para mim foi tudo muito rápido, né? Uma adaptação ao clube, aos atletas, conhecer os adversários. Eu não estava vivendo a competição, chego numa semifinal, no momento que eu preciso dar a resposta. Eu entendo a importância do que vai vir pela frente, né? Mas eu foquei muito nesse presente, né? Tive que estudar meu elenco, conhecer características individuais, coletivas, tive que assistir jogos anteriores da nossa equipe, tive que assistir o Laguna, buscar informação, aí vem o próximo passo, objetivo alcançado, América, entender, ver o adversário, analisar nosso elenco, melhorar o nosso jogo e ao mesmo tempo opinar em algumas situações pensando o ano, né? Pensando a Série C. Deixei mais a cargo de Agnello ali, juntamente com a comissão, tirava meia hora do dia aí, só para uns nomes que surgem, você tem que tomar algumas decisões, senão você acaba perdendo. Mas confesso para vocês que meu foco principal era o presente. Eu pensava, se o presente não viesse, o futuro também poderia não vir, entendeu? Eu precisava muito trazer essa situação agora, buscar esse título e a partir daí sim, né, focar mais nessa reposição, nesse fortalecimento desse elenco. Mas os 3 nomes que foram anunciados, participei ativamente da contratação, endossei junto com a staff e o Agnello. O Ian já trabalhou comigo, né, no próprio América, Luverdense, um jogador que vem para um setor ali com uma característica diferente. O Ian hoje não só um zagueiro, mas fazendo um setor de primeiro volante também, de versatilidade, né? Orlando Júnior, um menino que começou comigo no Botafogo da Paraíba, com 19 anos, participou daquela final da Copa do Nordeste, ainda sub-20, entrou no jogo, aí saiu, foi rodar um pouco São Paulo, chegou a fazer uma Série C para o Volta Redonda, fazendo boas competições no interior, Série A3, Série A2, que é um nível forte, jogador de força, de 1 para 1, de uma característica interessante, pensando na característica da Série C, né? E o Juninho, um jogador que vinha figurando no Paysandu, jovem, leve, né? Jogador, aquele meia que primeira prioridade dele é olhar para frente, né? Então ele vem no jogo entre linhas, já domina verticalizando, já olhando as opções de espaço, tem uma boa
pifada, ele acha bem esse espaço entre linhas. Quando não tem, ele vai para um, né, leva essa bola em condução, quebrando linhas para gerar superioridade numérica. Jogador interessante, né, que vem com pouca idade, mas com uma personalidade muito boa, né? E também vindo de uma camisa pesada, assim, que não é fácil jogar no Paysandu, né? É um jogador que vem bastante recomendado, assim, e firmado de todas as informações que buscamos, né? Então, espero que nos ajude aí na sequência do ano, no início dessa competição, que é a Série C. Oi, Evaristo, boa tarde. Boa tarde. Houve um pedido, né, que partiu inclusive do América, sobre a arbitragem FIFA para esse último jogo. Foi atendido, e ontem à tarde a gente já teve a escala, né, dessa arbitragem. Vai ser o Daronco que vai conduzir esse jogo final. Queria que você falasse um pouco sobre o pedido, né, da arbitragem de fora e também sobre o nome do Daronco, se muda alguma coisa na orientação para a tua equipe, se, enfim, tem algum tipo de mudança na orientação mesmo para os atletas em campo. Obrigado. Acho que se está no regulamento, né, permite ao nosso adversário, até nós mesmos, a solicitação. Primeiro jogo a gente não achou necessário, até pela questão da arbitragem local, está fazendo uma boa competição, né? Ao menos nos jogos que eu participei. Mesmo a questão da reposição da arbitragem, o Pablo acho que apitou um bom clássico ali. E a solicitação da arbitragem FIFA com a vinda do Daronco é entender, né, um árbitro FIFA que apita grandes jogos, que tem uma característica, né, forte. Então tá atento, saber abordar. É um jogo que deixa correr mais, né? Às vezes alguns contatozinhos ali que a gente está acostumado a ser falta, o ritmo é outro. Então é sempre passado para os atletas, né, a característica assim da arbitragem, a maneira de abordar a arbitragem, entender todos esses aspectos aí. Mas eu acredito que, assim como a arbitragem local, né, aqui do nosso estado, como o Daronco, fizeram um grande jogo, e o Daronco também vai fazer uma grande partida, e quem tiver melhor, tiver mais concentrado, em busca do título, o melhor jogo, vai conseguir o título e ser campeão. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde. A gente sabe que o técnico de futebol, ele tem, por sua característica principal, trabalhar na montagem do elenco, pensar na melhor estratégia para um jogo. Mas ontem, né, o noticiário ele foi tomado pela notícia e a informação da possibilidade, né, da Polícia Militar de usar como recomendação a mudança do jogo para a Arena das Dunas. E isso, de certa forma, também essa possibilidade ela entra dentro de campo, porque isso pode interferir até mesmo na semana de preparação, na sua preparação, até mesmo dos jogadores. Por que eu estou te perguntando isso? Porque ontem, né, o presidente Eduardo Machado esteve na 98, inclusive falou que muitos jogadores ficaram preocupados, até mesmo a comissão técnica, com essa possibilidade. O jogo, de fato, está no frasqueirão, está mantido. Mas como é que você também, no lado do treinador, também tem aquele lado de trabalhar o mental da sua equipe para que o foco acabe não sendo perdido? Como é que você fez para tentar inibir essa possibilidade de que todo o seu elenco não perdesse o foco? Obrigado. A gente estava preparado para qualquer tipo de situação, né? E tivemos muita sustentação da diretoria, né, do presidente Eduardo, do Agnello, dizendo que ia relutar até o final para manter o que está no regulamento. Haja visto que já teve um clássico aqui, né? Então, que para a gente trabalhar tranquilo, que os bastidores, né, essa parte aí dessas definições, a diretoria ia brigar, ia nos
sustentar ali dessa possibilidade real de fazer o nosso jogo final dentro de casa diante dos nossos torcedores. O regulamento, né, nos proporcionou isso pela melhor campanha. Acho que foi até uma pergunta que eu respondi quando eu empatei com o Laguna, né? E agora, perdeu a vantagem? Eu falei, são suposições, o nosso adversário ainda não jogou. Então todo mundo queria essa possibilidade, né, de decidir em casa. E nós trouxemos com direito adquirido dentro do campo, né? Então isso tem que ser mantido, vai ser mantido, e tenho certeza que se você tem esse benefício, se o nosso adversário brigava por isso também, para querer levar para lá, porque você tem proveito em relação a isso. Até eu vi uma entrevista, acho que do Moacir, falando sobre também uma pergunta muito parecida, que para ele, independente do local, que até jogar aqui, ele poderia gerar um desequilíbrio dependendo do que ele viesse com uma característica de jogo, dizendo que não se importava. Se eu fosse jogar uma final aqui, no Frasqueirão, contra o ABC, eu ia estar mais preocupado, né, do que tranquilo. Como eu fui lá, né, enfrentar eles lá na Arena das Dunas. Falei, rapaziada, a gente vai para um primeiro jogo, vamos jogar, vamos se impor, mas a gente tem que trazer a final viva para casa. Vamos para ganhar o jogo, não ganhar, não perde. Ponto. Então você dá uma preocupação para o jogo fora. Isso eu deixei claro na minha coletiva, né? E agora, trazendo essa final dentro da nossa casa, já vi uma parcial de ingressos, acho que já chegou a 9 mil ingressos, 8 mil, se eu não vi agora a última, né, informação que saiu. Tenho certeza que vai ser uma atmosfera muito forte, vai ser um caldeirão, aí o negócio vai ferver. Cada ação nossa aí, a vibração de fora potencializa para a segunda, para a terceira ação. A gente tem que trazer isso em benefício, ser uma equipe vibrante desde o primeiro ao último minuto, para que, né, que bancada, a nossa torcida venha junto e nos faça forte para conseguir o título. Eu acho que esse peso aí tem aquele jargão, né, do 12º jogador, e ele prevalece sim, porque mexe. Não tem como um jogador num jogo desse com a arquibancada do lado não está com intensidade, não está com o pé na bola, não está motivado a trazer o título dentro de casa, né? Eu sei que tem a estratégia do adversário de atrapalhar, como eu tive a estratégia de atrapalhar o América lá, vai ter, mas não podemos desperdiçar esse momento dentro de casa, trazer o título, né, para esse grupo aí e para os nossos torcedores.